A gente vai falar hoje um pouco da Enforce. Enforce, para quem não conhece, é uma empresa controlada pelo banco BTG Pactual, e o objeto dela é a aquisição de imóveis estressados e créditos corporativos não performados. Apresento a Juliana Ramos, ela é a Head de Regularização Diária. Bom dia. Com quem a gente tem alguns cases aí para apresentar, que a gente trabalhou em conjunto na regularização, e o Ricardo, que é sócio e CEO da Enforce. Obrigado aí pelo convite, pela participação. Fiquem à vontade aí para as perguntas e trocar ideia. A ideia, na verdade, a gente fez uma rápida apresentação institucional do que nós fazemos. Pelo primeiro painel já deu para perceber que, não é, o Brasil e toda essa questão registral é bem polêmica. Nossa história de vida aí passa desde Encol, terminar obras da Encol, fazer todo esse distress que existia lá atrás, antes do patrimônio de afetação, antes de muita regularização que veio ao longo do tempo, aí dando mais visibilidade para esse mercado. Tá? Então a Enforce é basicamente uma companhia hoje, eu sou um dos sócios lá e fundadores, depois o BTG faz o investimento, 2016. Então hoje a gente tem cerca de 38 bi sob gestão. Os créditos inadimplentes, eles geram matéria-prima para os imóveis, né? Então a recuperação do crédito inadimplente normalmente vem através do imóvel, boa parte dela. Então você saber lidar com o imóvel também é um item importante. O ativo estressado, né, que a gente é o tema aqui, acho que é importante entender o seguinte: o estresse pode vir no próprio ativo, né? Então questões regulatórias, ambientais, ocupação, não é? Esse é um business que no mundo ele é relevante, é importante. No Brasil ele tem começado a ganhar um pouquinho mais. Isso era um mercado um pouco assim, mercado de leilões, um mercado um pouco, né, recuperações judiciais, falências, UPI aí que às vezes acontece. Então isso, às vezes você passava por um grande prédio invadido, você passava por um terreno abandonado. Tem as questões dos governos, para vocês terem uma ideia, então isso também é uma questão relevante. A gente vai passar um case aqui que vem da linha férrea da FEPASA, um terreno super relevante para a cidade, e que depois vai para a União, e aquilo fica 20 anos ali no meio da cidade, problemático. Tá? Então, com o crescimento do mercado imobiliário, esses ativos estressados, né, vamos falar assim, eles ganham importância, porque muitas vezes é único, né? O imóvel é único, não tem outro, não tem outra localização, né? Aquela esquina é aquele lugar, e aí você precisa dar uma solução para aquilo. Então, a gente nasce para isso, começa a fazer esse tipo de coisa em 2008, e hoje faz uma escala bem diferente, com um fund diferente, etc. Mas a ideia sempre foi manter uma equipe técnica qualificada, que soubesse lidar com isso e contar com a ajuda de parceiros, advogados, enfim, todo mundo que possa nos ajudar. Tá? Então, esse é um pouco da nossa origem, esse é um pouquinho de algumas coisas que saíram na mídia sobre a gente, mas no final do dia tudo isso é a origem. Eu acho que vai vir muita coisa no mercado ainda de distress. Tá? A gente basicamente aqui é uma companhia hoje, a gente passa ali rapidamente para vocês terem uma ideia como isso gera bastante questões, né? Você trabalhar no distress, você tem que comprar o ativo num preço que você consiga carregar até você limpar esse ativo, deixar ele em situação normal e colocar ele para uma incorporadora, para uma loteadora, para uma empresa de agronegócio, muitas vezes. Você tem que conseguir fazer isso ao longo do tempo. Tem que medir o risco, o tempo que isso vai demorar para você fazer. Então, toda a legislação, tanto no âmbito judicial quanto paralegal, né, todas essas questões, estatuto da terra, você tem que ter um domínio um pouco desse tipo de situação. A criatividade é o nome disso. Eu acho que o grande é o apetite a risco e a criatividade de dar soluções onde às vezes as pessoas enxergam um problema, onde aquilo não está no time de um loteador, do incorporador ou de uma empresa de locação, etc. Tá? Então a gente vem fazendo isso. Ricardo, você pode falar um pouquinho da questão do score, né? Que tem, quando vocês recebem a área, vocês têm uma quantificação do risco, né? Como é que é feita essa análise? Isso é legal também, é uma coisa que a gente foi desenvolvendo, a Ju que é uma das responsáveis por isso. Antes eu brincava que a gente era muito mais uma boutique ali, tentando fazer deals 1 a 1. Hoje a gente tem que manter esse conceito de deals 1 a 1, mas numa escala diferente, dado o nosso tamanho. A gente tem cerca de 110 pessoas hoje, é uma empresa, 30% dela toda de tecnologia, 30%, 35% dela,
Pra vocês terem uma ideia, tem 1,1 milhões de matrículas lá dentro para serem lidas, tá? Mais de 110 mil procurações. Então, fazer isso com machine learning, fazendo uso de alguns algoritmos, hoje está ficando pronto. Há 4 anos atrás não tinha quase nada. A gente conseguiu evoluir. E uma das coisas que a gente evoluiu foi os scores, onde a gente consegue medir, quando o ativo entra, que nível de estresse ele tem, seja regulatório, seja ambiental, seja registral, seja judicial, e você, ao longo do tempo, você vai tirando esse estresse, com evoluções que você faz. E isso vai sendo catalogado dentro do sistema, de tal sorte que você consegue vender esse ativo depois por uma mais-valia. Você tem uma simetria de informação menor no final do dia, tá? Então a gente hoje já consegue fazer um pouquinho mais, ainda tem muita coisa para melhorar, mas o mercado é legal, é grande e deve vir muita coisa aí por aí, tá? Bom, vamos falar de alguns casos? Pode ser? Então, acho que o pessoal está mais preocupado aí com os casos só para materializar isso. Então, esse é um case, isso aí chama Estação Guanabara, quem conhece a cidade de Campinas, a 100 quilômetros daqui, são 105 mil metros, no meio da cidade, vocês podem ver que é uma área super urbanizada, fica entre a Avenida Brasil e Barão Tapura. Então, nós adquirimos esse crédito em 2012, eu acho, 13, tá? Por aí. Esse era um litígio de 20 anos, FEPASA, que foi a linha férrea, foi para a União hoje em dia, você tudo está da FEPASA, está lá na União agora, nem está mais no estado de São Paulo. Esse terreno foi comprado por uma incorporadora, ficou em litígio, tinha um questionamento do Ministério Público sobre o processo de venda da FEPASA, do leilão da FEPASA, né? Então aquele rolo, aquele estresse que você olha para aquilo e fala, pô, faz 10 anos, o terreno está limpo, do lado de cá você vai enxergar, né? Poxa, do lado esquerdo aí, quem está olhando, pô, toda a ocupação, você tinha 300 famílias dentro desse terreno, um problema sério para a cidade, prefeito, segurança pública e etc. A gente viu ali uma oportunidade, a gente falou, pô, acho que tem solução isso. A gente colocou em risco, né, ao comprar esse litígio, né, assumiu o polo aí da ação e fazer todo o TAC com o Ministério Público, fazer toda a negociação ao longo do tempo, do desembaraço. Isso era uma linha férrea, não é? Imaginária, tem um tombamento, aí tem CONDEFAT, CONDEPAC, que é o órgão municipal. Você tinha que fazer uma ação de reintegração de 18 anos, frustrada. Então, explicar isso para o Ministério Público, falar para ele, pô, ô juiz, cara, faz 20 anos esse negócio, não me parece razoável, não é? Como que você faz aquele agravo de orelha quase, né? Não é só nos autos que você faz isso, você tem que ir lá no balcão e despachar mesmo para poder explicar. Fizemos um levantamento das pessoas, conseguimos comprovar que 62% das pessoas já tinham residência na cidade, quer dizer, eles ocupavam o lugar, mas eles já alugavam o apartamento deles para morar dentro. Então era um negócio meio, fizemos isso. Depois aí você tinha a aplicação da 6766, 4591, né? Para poder fazer todo o parcelamento de solo, etc. O terreno está limpo, pagamos os impostos atrasados, né? Também aí com trabalho para reduzir os impostos, uma vez que é bem tombado, foi derrubado, né? A prefeitura lança o imposto, se você deixar você paga, então aí você tem que questionar isso também, porque nem sempre aquele IPTU que está lá atrasado é devido, então você tem que negociar isso com todo mundo, gera dinheiro, arrecadação, revitaliza a área e hoje ela está sendo repassada aí para os players de mercado em lotes, fazendo um negócio que, obviamente, a gente fez para ganhar dinheiro, né? Mas no final do dia você traz uma área nobre, única, né? Não existe uma área desse tamanho no centro da cidade, uma cidade de 1 milhão e pouco de habitantes, 3 milhões na região metropolitana, uma área desse tipo no meio de 2 avenidas, tá? Aí vão fazer shoppings, clínicas médicas, centros médicos, escritórios e residenciais. São 5 quarteirões, mais ou menos, a divisão desse empreendimento aí agora. Isso é só importante ressaltar nesse caso aqui que um dos maiores desafios foi o processo de tombamento perante o CONDEFAT, tá? Já tinha um tombamento municipal, que eram das casinhas, e nós fomos surpreendidos com o tombamento de uma linha imaginária. Então, isso reduzia muito o coeficiente de aproveitamento do nosso terreno e acabava prejudicando a ideia de produto final que nós tínhamos aí. Foi onde nós iniciamos a tratativa com o CONDEFAT, juntamente com o Ministério Público, uma vez que para chegar nesse produto final teria que iniciar uma 6766 para uma posterior 4591, tá? O grande
reforço que a gente teve aí foi de uma equipe técnica também, né, para poder fazer reuniões juntamente com o arquiteto do CONDEFAT, para comprovar que não tinha o porquê o tombamento estadual ser superior ao municipal, porque eles estavam estabelecendo uma área envoltória e uma linha imaginária que nem sequer existia mais. Então, não tinha como você enquadrar isso em tombamento material e imaterial. E, feito isso, foram feitas defesas técnicas jurídicas, administrativas também, uma série de audiências junto ao CONDEFAT, e conseguimos derrubar essa ideia inicial dessa linha imaginária. Tá? O local onde seria essa linha imaginária, a gente apresentou um projeto urbanístico que seria um viário, tá? Então, cumprindo as premissas, que não teria tanta invasão assim, da questão de visão, porque os bens tombados teria que ter uma parte de visibilidade, então a gente não ia colocar nenhuma implantação ali, e conseguimos superar esse ponto que poderia ser aí totalmente o enterro do nosso projeto, como se diz, tá? E a legislação também nos deu muito respaldo, porque era uma localização em que não tinha zoneamento, justamente por ser uma área que era da FEPASA, todo o entorno dela tinha um zoneamento já para você implementar, porém essa área tombada ela era um vazio, literalmente um vazio urbano, que estava gerando para a gente aí um IPTU exorbitante. O valor de IPTU ele superava muito o que de fato valia essa área, onde nós também tivemos que entrar com uma impugnação do IPTU para redução do valor venal, porque lá no município de Campinas eles trabalhavam antes com 2 valores para a cobrança do imposto, e também conseguimos superar para, de fato, viabilizar o nosso produto final, conforme o Ricardo já falou. E só a reintegração de posse foi feita também dessas desocupação? Foi forma pacífica? Sim, foi pacífica. Foi inclusive... Acordo ou foi judicial? Não, foi administrativa, inclusive foi considerada como modelo por Campinas, né? Na época de lá, o promotor era o Albejante, então teve o nosso time, a gente tem uma equipe multidisciplinar na empresa, então entrou o nosso pessoal do comercial, né? Para fazer essas tratativas de fato, para ter uma desocupação célere sem violência. No dia da desocupação só tinham 12 famílias de 300, foi um sucesso, assim, foi bem legal. Às 6 horas da manhã, aquele negócio de maluco, né, helicóptero, porque mobiliza uma desocupação desse tamanho, mobiliza 27 órgãos do Estado. Desde o pessoal da carrocinha, que a gente antiga chamava, né, até zoonose, problemas de energia, água, e foi um sucesso, foi bem legal. A gente deu toda assistência, contratou um assistente social, fez um trabalho social, isso também é muito importante, gente, todo tipo de situação vá ao lado. A grande lição desse projeto, óbvio que é um projeto super complexo, não dá para fazer um monte desse, tem que fazer poucos, tem que valer a pena, mas às vezes você também estar ao lado do poder público. Tem muita gente séria querendo fazer as coisas sérias, é que eles não enxergam, eles enxergam os autos, eles enxergavam os processos, não é? É mais ou menos o CONDEFAT, eles enxergavam um tombamento, algo que você ia demolir a estação da FEPASA. Era isso que eles enxergavam. Então, não é possível, cara. Olha as casas que tem lá. Eu brinco, tava cheio de Sasazaki. Eu brincava, que é aquela janela, né? Eu chegava lá e falava, você não esqueceu, a casa que tá tombada tá cheia de Sasazaki e telha de amianto. Não tem mais isso que você tá olhando. Já foi totalmente desconfigurado. Temos que fazer algo sustentável. Então, aí conseguimos fazer algo sustentável, até para o tombamento. Porque senão não é sustentável, né? Você fazer um tombamento, um negócio assim. Quem paga essa conta com o IPTU correndo de 5, 6 milhões por ano? Ninguém paga. Essa conta não fecha. Não tem equilíbrio econômico, né? E social. Você tem que gerar um equilíbrio. É difícil. Diria que deu muito trabalho, né? Um projeto, a gente tem bastante orgulho dele, mas é um trabalho árduo aí, viu? Inclusive, na questão de cobrança de IPTU, a gente tinha a cobrança do IPTU do terreno em si, mais das casinhas tombadas, né? Então, era questão de diligência, porque a própria legislação traz a previsão de isenção para bens tombados. Então, a gente conseguiu reduzir de forma significativa. Então, todos esses débitos, essas casas foram canceladas e conseguimos reduzir o valor venal para que ficasse viável tanto a transação de aquisição desse imóvel para a questão do ITBI, quanto para posteriores pagamento também do IPTU em si. Acho que esse é um, né? Pode passar. Esse é um rural, foge um pouco aí, só para... Eu brinco que essa é a primeira reforma agrária da Enforce, né? No final do dia, 29 mil hectares, Tangará da Serra, né? Uma região de soja e cana. Isso estava marcado a zero aí nos balanços dos bancos.
A gente fez o processo, foi uma invasão, né? Foi invadido essa propriedade há 14 anos atrás. Hoje, quando a gente chegou, se deparou isso há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, né? Que a gente começou esse projeto, 4 anos. A gente foi fazer a visita em loco, né? Então, 29 mil hectares, só para ter uma ideia aí, que a gente é mais urbano, assim, que nem eu, assim, só para você ter uma ideia, é cerca de 1h15 de carro atravessando esse negócio aí, tá? Então, você vê o tamanho do que é isso ao longo da extensão. Tudo que está aí as marcas em vermelho, amarelo, verde, são, na verdade, as pequenas fazendas que existiam. Então, na verdade, poxa, ali você tinha já o fazendeiro ocupante, tirou aquela questão da agricultura de subsistência, e a partir disso a gente fez o projeto. A gente foi, no caso do estado do Mato Grosso, você tem a figura do ouvidor agrário, né, uma figura entre o Estado e o Judiciário, ele é uma figura diferente, não é? Vamos lá explicar para o ouvidor agrário, para o Ministério Público de novo, uma ação de reintegração. Então o uso capião estava afastado na nossa visão, né, os caras pedindo uso capião, a gente batendo que não ia ter. Afastado porque ele já tinha, não era tinha uma ação, estava mansa e pacífica essa posse, né? Então já tinha uma reintegração também batendo quando eles invadiram. Então, lá quem conhece o Mato Grosso sabe que deve ter uns 3 Mato Grosso, um em cima do outro, né? Que empilha lá, região de Barreiras. Quem quer mexer com agronegócio aí, toma cuidado, hein? Pensa um negócio que o documento se desloca, né? Tem um provimento que se desloca 100 quilômetros do Mato Grosso, uma matrícula. Então ela anda com uma capacidade fora do comum. Então, gente jogando, georreferenciamento em cima, e aí a gente fez uma negociação, está fazendo isso, fez o gel por VANT, foi um dos limites da norma do INCRA também, foi uma coisa bem legal que a gente usou. Tá? VANT é drone, né? Como se fosse o drone, mas ele já é um aviãozinho mesmo para fazer. E boa parte dele, azucrinamos o INCRA para conseguir esse gel, não, você tem que ficar em cima, senão não sai. E hoje a gente parcela. Como é que a gente convenceu o Ministério Público e o Judiciário? Tá vendo aquele parcelamento de solo ali no canto direito ali, que vocês devem estar olhando ali? Aquilo ali é agricultura e subsistência. Aquilo é a Vila Pecuama. Ali a gente está doando os títulos. Colocou Wi-Fi na vila, fez um negócio bacana, reformou a escola e falou, ó, isso aqui é agricultura e subsistência. Esses outros caras aqui têm 3 mil cabeças de gado, 4 mil cabeças de gado. Cada cabeça de gado é R$2.000, R$2.500, fazer uma conta rápida aí, dependendo do tipo da cabeça e do estágio dela. Pô, esse cara tem 5, 6 milhões de patrimônio, esse cara não é agricultura e subsistência. Né? Então, esse cara invadiu uma terra. Conseguiu uma diligência, o judiciário foi até lá. No Mato Grosso é muito legal essa parte, eles vão até o lugar. Então imagine a juíza e o Ministério Público, cheio de policial em volta, andando por aqui, para entender, e dali para frente a gente conseguiu um ganho bem legal. Tá? E o judiciário andou, tem os parceiros nossos aí, estão aí, a doutora Maria Helena começou com o escritório dela e os outros aí que depois foram sendo incorporados, tá bom? Só esclarecer, porque eu acho que a grande dificuldade de nós advogados é achar, localizar, descobrir que essas pessoas têm bens, patrimônio. Se vocês puderem só explicar um pouquinho do apoio interno que vocês têm de tecnologia e para descobrir esses ativos para o pessoal. Aqui no final das contas a gente também ajuda a tecnologia, tanto para fazer, né, tem 2 tecnologias, do sola do sapato e a tecnologia da informação, né? Você tem as 2 tecnologias que você tem que ter, e nesse caso a gente faz o levantamento de todo mundo, então com o CPF e o CNPJ a gente consegue levantar muita coisa, a lei da informação pública está aí, né? Então a gente usa isso no nosso Big Data, e aí a gente voltava em juízo com essas informações para dizer que as pessoas não eram agricultura subsistente. Isso sempre ajuda, né? Você quebrar um pouco disso e sair um pouco dos autos, né? Então isso é bem importante. O desmembramento, né, no registro com força judicial tem funcionado, né, Ju? Só para reforçar um pouco essa parte que o Ricardo já contou da situação de lá, o porquê que a gente fez o gel dessa forma, tá? Justamente por conta dos poceiros que estavam lá. Então, a gente teve que fazer o levantamento com pontos virtuais, de fato, né? Algumas partes foram levantadas em campo e outras teve que ser por mediante do drone, porque a gente não conseguia ter acesso, embora tivesse essa ação de reintegração de posse já ajuizada. E, feito isso, conseguimos proceder com o georreferenciamento de 2 matrículas das 5, as outras estão em fase de regularização. O embrólio jurídico lá pesa muito acerca da discussão do título, porque justamente no estado do Mato Grosso a gente tem muito deslocamento do título, questionamento da legalidade das matrículas em si, e
porque as aquisições lá se deram mediante título definitivo expedido pelo Intermat, né? E a gente sabe aí que na década de 1800, mais ou menos, voltando lá na Lei de Seis Marias, né? No estado do Mato Grosso foram expedidos muito mais títulos do que, de fato, terras existentes, tá? Então, a nossa dificuldade inicial, tanto nos autos do processo quanto na fase regulatória em si, era fazer essa comprovação, que a gente tinha que fazer uma cadeia dominial, né, nesse caso voltando ao título definitivo do Estado, e mediante isso, juntamente com o nosso reforço jurídico, a gente conseguiu comprovar a legalidade do nosso título e trazer muitos acordos judiciais nos autos do processo. Então, a nossa ideia foi fazer a venda, né, dessas áreas para os próprios ocupantes. Isso é legal, que essa é a bolsa. Nós criamos uma bolsa de posse na cidade. Lá em Tangará da Serra tem um escritório, esse adesivo que está aí do lado esquerdo, aí, onde está em Force, essa é uma bolsa de posse. A gente compra e vende posse lá na cidade. É isso. Ele tem o direito à posse de muito tempo, apesar de não ter uso capião, a gente tem o documento, como eles falam lá. E é um barato, viu, gente? O posseiro, esse cara, ele sabe mais de estatuto da terra do que a gente. Sabem mesmo. Eles são danados, cara. Sabe de tudo. Usa capião, Código Civil. Você começa a falar com ele e fala, não é possível, cara. Ele estudou aonde? Não é? Eles são danados. Eu estive lá 2 vezes, é bem um projeto bem legal, também um case. Em qual faculdade ele estudou? Porque a faculdade em si não ensina muito de imobiliário, né? A faculdade de Direito, né? Estudou na Faculdade da Terra. Né? Escola da Vida é danado. Esse é um outro. Esse é um outro um loteamento também. Aqui é uma segunda fase, não é? Em Ribeirão Preto. Então, a incorporadora perdeu o fôlego, não tinha mais condição de fazer, já tinha perdido os prazos todos. A gente foi lá e adquiriu os lotes, e não mais a gleba. Só que a infra, nada estava feito, então a gente teve todo um trabalho, já tinha um inquérito civil, tivemos que fazer um TAC de novo, para poder fazer a regularização, não é? IPTUs em dívida, fazer com que reconstituir a associação dos moradores que estavam lá, cumprir os prazos e dentro da legalidade, 100% dentro da legalidade, refazer o loteamento, terminar o loteamento e entregar o loteamento. Esse também era um caso, parecia simples quando a gente entrou, né, Juliana? Então, depois não foi nada muito simples não, mas acabamos saindo do outro lado com sucesso. Bom, aqui o maior desafio, sem dúvida, começou já na aquisição em si, né? Porque foi um único processo administrativo para aprovação do loteamento como um todo, só que teve a subdivisão em 2 fases comerciais. Então, foram feitos 2 cronogramas de obras em si, só que o que foi averbado em matrícula foram as hipotecas garantindo a obra como um todo, e em decorrência do não cumprimento e não apresentação do TVO por parte do loteador, o cartório iniciou um procedimento junto ao Ministério Público comunicando a não execução das obras, tá? Então, a gente adquiriu em partes, né, com essa problemática, onde na diligência nós apuramos que tinha, de fato, alguns passivos relativos à primeira fase do loteamento, cronograma de obra vencido, os lotes que nós iríamos adquirir parcialmente também estavam onerados com hipoteca em favor do município para garantia dessas obras. E como resolver essa situação, né? Então, a gente começou a tratativa com o Ministério Público, juntamente em parceria com a Prefeitura, para trazer uma proposta do que seria essa nossa aquisição. Então, a aquisição se deu nos termos do artigo 29 da 6766, que foi com a subrogação da posição do loteador, apenas em relação à segunda fase comercial, tá? Porque, de fato, ela existia em registro imobiliário, mas em loco não tinha absolutamente nada, não tinha infraestrutura. Feito isso, né, após essas tratativas, nós apresentamos um seguro garantia também, onde garantimos a obra como um todo, inclusive incluindo a primeira fase também, para que conseguíssemos viabilizar essa nossa aquisição. Feito isso, registramos de fato a aquisição, a subrogação, apresentamos o seguro garantia, a substituição desses lotes hipotecados, ou seja, desonerando os lotes que iríamos adquirir, e veio outro desafio, que era a questão do lançamento do IPTU. Então, precisávamos aí de mais 2 anos para a finalização desse loteamento. Tinha uma dívida de IPTU de aproximadamente R$2 milhões referente a 2 exercícios financeiros, só que não tinha absolutamente nada de infra. Então, dentro da legislação municipal, juntamente com a 6766 e o Código Tributário, nós começamos a chegar no conceito de conformidade do que é um lote.
Então, não tinha os requisitos necessários, não tinha as premissas necessárias para cobrança nesse posto, e eles estavam cobrando IPTU, sendo que deveria ser ITU, que era apenas terra e absolutamente mais nada. Feito isso, fizemos a impugnação. Aliás, deixa eu interromper. Aliás, todas as aprovações de loteamento aqui no estado de São Paulo e fora, quando você já registra o loteamento, a prefeitura já lança o IPTU de acordo com o metro quadrado do loteamento vizinho, né? Isso é totalmente errado, enfim. E nesse sentido, nesse caso, tinha a lei municipal, mas mesmo que não tivesse embasamento na 6766, daria para questionar. Isso, né, só que o nosso desafio era o tempo, né? A gente tinha aqui menos de 6 meses para fazer essa operação e para renovar o cronograma também, que nós conseguimos por mais 2 anos, uma vez que a lei 6766 também traz esse prazo de 4, tinha sido usado apenas 2, só que esses 2 considerando as 2 fases, e conseguimos prorrogar. E na legislação municipal de lá, eles davam a isenção de fato pro loteador no período de execução de obras. Então, a gente conseguiu pegar esse gancho aí nessa parte. E como é que foi resolvida a questão? Porque como a primeira fase estava vendida, para mudar o cronograma de acordo com a 6766, teria que ter a anuência dos compradores, vocês fizeram um acordo com o MPTU? Isso foi juntamente com o Ministério Público e pelo fato de ter sido 2 cronogramas físico-financeiros, considerando um loteamento fechado. Então, a gente conseguiu comprovar, mediante certidões aí também, que não foi feita nenhuma venda da segunda fase comercial. Ok. Foi Próximo, divertido. né? Que nós... O último aí, esse a Ju não queria, eu coloquei. Isso aí é do nosso... Penúltimo, ainda tem do BVA. Penúltimo. Bom, esse é mais tranquilo. Esse era uma obra parada, né? Comprada de uma falência, onde no final do dia fica do lado de uma região ali, de um pão de açúcar do lado, uma região bacana, um supermercado legal. E no final do dia a gente comprou o esqueleto, né? Descobrimos depois algumas diferencinhas no método, né? O apartamento que ele construiu era maior do que o que estava na planta, tinha que reaprovar tudo. Aquelas coisinhas que só descobre depois, né? Você compra feliz da vida, pô, fiz um ótimo negócio, putz, vou ganhar dinheiro. Aí depois você começa a descobrir as coisas que você encara, né? E aí a gente... E aqui é bom que a gente já está contando casos de sucesso, tá, gente? Depois a gente pode contar os casos de errado, dá uns 2h30 mais ou menos do que deu errado, tá? Então, é bem mais do que deu errado, do que deu certo. Hoje a gente acerta mais, mas antes era difícil. E aí uma das coisas era demolir, né? Você poderia pensar, pô, vamos demolir. Isso e vender o terreno, tentar fazer. Essa conta não fechava e a gente conseguiu aí, né, Ju, fazer a reaprovação disso num contexto totalmente diferente, um projeto 20 anos parado, não é? Tinha desde o desafio regulatório, urbanístico, porque o apartamento já estava feio, né? Quer dizer, mas uma planta de 20 anos atrás é diferente de uma planta de hoje, né? As pessoas mudam a forma de viver, etc. Então a gente tinha que fazer uma série de ajustes. Projeto demoliu pequeno, ou não demoliu, não, né? Não, tá pronto o prédio, entregue, vendido os apartamentos, bonitinho, todo mundo feliz, morando, os vizinhos, quando eu vou lá, eles acham o máximo, bate palmo. É uma beleza, porque imagina o vizinho disso aí, né? Você concorda? É um horror, né? Você ser vizinho disso, a região ali, zoonose, você tinha problemas de droga, isso é tudo que... E a crise imobiliária, muitos desses esqueletos estão espalhados, né? Já vi algumas estatísticas aí, passa de 1000, né? Esqueletos desses aí espalhados pelo Brasil, muito mais do que 1000 obras paradas, e vão ficar se a gente não pensar em soluções para isso, porque a conta não fecha. Nós temos que pensar em solução para isso, porque isso é um problema urbanístico, é um problema das cidades, não é? E no final do dia, aqui é um pequeno exemplo, BVA, aí os meninos podem falar aí, Kelly, que ajudou, né? Um desafio aí. Então, o BVA, a Inforce comprou uma carteira de quantos? 200? A gente comprou créditos, cerca de 200 créditos, uma cisão dentro de uma falência, de um banco em liquidação, né? Foi um leilão, e depois disso a gente tinha alguns desafios, né? E esse desafio registral assim que a gente trouxe. E dentro dessa carteira de compra, nós compramos créditos, mas tinham garantias reais atreladas, né? Então, para a gente viabilizar, atingir, eventualmente, aí, tanto no processo judicial de expropriação ou para um acordo, foi necessário proceder com essa regularização registral. Aí a Kelly vai falar um pouquinho dos desafios que ela encontrou aí a nível Brasil. Na verdade, eram cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária. Salvo engano, eram 258 matrículas, mais ou menos. E o grande problema foi a interpretação divergente que a gente tem no Brasil, né, nos cartórios. Cada um acha uma coisa. Então, eu me surpreendi porque, além de me surpreender com a tabela de custas, porque cada estado tem uma e
E é impressionante, quanto mais você vai subindo, mais caro vai ficando, deveria ser o contrário, a interpretação totalmente diferente. Então, tinha casos que entendia que era registro, tinha casos que entendia que era verbação, foi bem complicado. E uma coisa que a gente trouxe até aqui no painel é que hoje, se fosse hoje, né, isso foi uns 2 anos atrás, facilitaria muito, porque na época não tinha nenhum sistema de você protocolar isso eletronicamente. Então, como era um processo de falência, existia carta de arrematação, vários documentos, AGS, cada AGE tinha mais ou menos 500 páginas. Se fosse hoje, por exemplo, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco hoje já permitem que você faça o registro eletronicamente. Então, o jogo de documentos, quanto que custava cada? Cerca de R$ 2.500 cada jogo por ser autenticado. Para a gente averbar essa operação, ou seja, para averbar que saiu do BVA e passou para a Enforce, cada jogo custava R$ 2.500 porque eram todos documentos autenticados. Então, hoje, se vocês entrarem na central dos registradores, nesses estados que já está funcionando, entra no e-protocolo e você consegue protocolar tudo eletronicamente, porque, por exemplo, uma AGE que é eletrônica, tem 500 páginas, não existia nenhuma legislação que permitisse que você desse entrada eletronicamente no cartório, que o cartório de imóveis, ele não recebia documento eletrônico, então você era obrigado a imprimir tudo, e aí tinha esse custo exorbitante. E no final aí de 2 anos deu tudo certo, mas com bastante trabalho e aprendizado com os cartórios, e no Brasil, infelizmente, deveria ter uma regulamentação federal para tudo, né? Porque cada cartório faz realmente como ele quer, como ele interpreta. E até para frisar esse ponto que a Kelly colocou, uma das surpresas foi também a questão da interpretação, né, Kelly? Porque muitos queriam cobrar como arrematação, incorporação e cisão. Então, tivemos que fazer uma série de defesas administrativas, jurídicas também, para comprovar que a empresa era apenas o veículo para aquela aquisição final, que seria custo apenas de cisão. Eles confundiam muito, como era uma CCB garantida por alienação fiduciária, eles confundiam que a gente estava transferindo o imóvel à alienação fiduciária, e na verdade era só a transferência do crédito, né?